Continuando o vídeo aqui do Dr. Banzoli, né? Tentando provar que no primeiro e segundo século tinha um cano já definido. Que o cano que não foi a igreja que definiu, já tinha um lá no primeiro século, como por exemplo Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, já tinha o Novo Testamento igual, idêntico hoje. É mentira. Padre Paulo Ricardo disse que tinha fragmento, que é um historiador da igreja, sério, competente e não tem intenção nenhuma de adulterar nada, como os doutores protestantes, né? Então, o que? A carta de Paulo aos Efésios. Ele não está citando o Antigo Testamento aqui. Ou seja, eles não só conheciam as cartas de Paulo e os outros livros do Novo Testamento, como os citavam como autoridade, como escritura. Então, essa conversa do padre, que durante séculos ninguém sabia ainda do Novo Testamento, que só tinha uma carta aqui, outra ali, um livro aqui, outro ali, apenas fragmentos, né? De acordo com as palavras dele, é pura mentira, é pura falsidade, né? De um cara que ou nunca estudou a história da igreja, ou é realmente um charlatão, um cara que está mentindo aí descaradamente, na cara dura mesmo. Olha só. Não tem nenhum respeito, cara. Então, se você não tem nenhum respeito, também não vou ter nenhum respeito por você. Como o padre Paulo Ricardo é um charlatão da história, você sim que é um charlatão da história, porque você estudou teologia protestante. Eu garanto para você que o padre Paulo Ricardo ele tem mais conhecimento, tanto da história, tanto patrístico e da tradição da igreja do que você. Por isso que vocês têm raiva, ódio, fazer esses vídeos esgoto, esses vídeos seu prostituído para perseguir a pessoa do padre Paulo Ricardo. Se o padre Paulo Ricardo é um apologeta, um historiador mentiroso, porque você está insistindo tanto em debater com ele e refutar ele. Se ele já é um opositor da fé, um mentiroso, como você está falando. Tanto que ele não faz nenhum vídeo falando de você. Ele fala um vídeo defendendo a Igreja Católica. Pelo amor de Deus, você que é o opositor da fé, você que é o mentiroso, dizendo que no primeiro século, segundo século já tinha o 27 livro do Novo Testamento. Pelo amor de Deus, cara. Mas vamos continuar o vídeo que tem mais mentiras por aí, vamos lá. Já parou pra pensar nisso? Ora, se é assim, se a igreja, no seu albor, se a igreja no seu início, se a igreja no seu momento mais próximo da fonte, se a igreja, com aqueles luminares de santidade que eram os mártires, se a igreja, com tantos e tantos, centenas, milhares de cristãos derramando seu sangue por fidelidade a Cristo, não tinha uma Bíblia para ler. Do que é que vivia esta igreja? Vivia da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é o Cristo. Você vê que ele tem até um prazer quase sádico em dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Só que tem um problema, eu tenho inclusive um artigo, pro azar dele, eu já tenho artigo sobre todas as mentiras aí que ele conta aí, que outros apologistas católicos contam, eu já tenho artigo sobre tudo isso, já faz décadas já, né? E esse artigo aqui é exatamente sobre isso. Quem disse que a Bíblia não é a palavra de Deus? Tem vários versículos bíblicos onde Jesus vai sim falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, vou colocar mais um aqui para vocês verem melhor. Jesus vai falar, pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar de seu pai e sua mãe terá que ser executada, porque ele está claramente citando a escritura lá do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos. Ele vai dizer... Olha só a malícia desse jumento. Não tinha... O padre Paulo Ricardo está falando do Novo Testamento. Do Velho Testamento tinha um cânon. Como por exemplo aqui. O Velho Testamento tinha. Padre Paulo Ricardo está falando a respeito do Novo Testamento. Como os apóstolos saíram para pregar se não tinha o Novo Testamento? Por isso que os apóstolos usavam o Velho Testamento. Qual versão? A Septuaginta. Tradução grega, porque era a língua ali da época. Não usava o cânon hebraico, como foi amputado ali no Concílio de James pelos judeus maçonéticos ali, porque tinha termos proféticos da revelação do verbo. Por isso que foi tirado esses 7 livros. Por isso que a Bíblia protestante ela é incompleta. Por isso que a Bíblia católica ela é completa. Porque os católicos, os primeiros cristãos usavam a Bíblia completa. Velho Testamento. Por isso que Paulo fala a palavra, que cita a palavra, é o Velho Testamento. Se realiza no Novo. O Novo Testamento foi confiado a quem? A uma igreja, a um magistério. Que é coluna sustentável na verdade. Efésios 3, a divina universidade da beleza é concebida pela igreja. 1 Timóteo 3,15, ela é coluna sustentável na verdade. As apóstolos escolheu os apóstolos. Foi confiado aos apóstolos. 2 Coríntios 3,6,
aos ministros aptos da nova aliança. Não da velha aliança, mas como foi pregado a nova aliança. Se a igreja não tinha Bíblia. Simples. Sangue dos mártires. A pregação oral dos apóstolos. Depois vem por escrita. Pela mesma inspiração, o mesmo Espírito Santo. Então, a igreja que formulou, que organizou, que pregou, que debruçou, foram mortos, foram martirizados, foram, como por exemplo, Santo Inácio de Antioquia foi entregado ali para os leões. Santo Inácio de Antioquia, os leões comeram a sua carne em defesa do magistério do Novo Testamento. E esse doutores protestante nega isso. Como que a igreja sobreviveu? A pregação oral. Palavra oral. Transmitido oral. Como por exemplo, em Lucas 1, do 1 ao 5, 4, São Lucas vai pesquisar a tradição. Segundo Transcendentres, Paulo fala da tradição. João 21, 24, 5. Nem tudo está escrito. Cristo fez muitos milagres e prodígios, tal, etc., que não caberia nesse livro. Os apóstolos também fizeram muitos milagres, prodígios, muitas proezas, que não estão, se perderam com o passar do tempo. Muitos escritos se perderam. Ali você vê fragmentos nas comunidades. A fragmento ali aos Coríntios, você vê as cartas aos Coríntios. A comunidade ali de Filipenses, você vê fragmento as cartas Filipenses. São Damas convocou um concílio de Roma, para definir, para organizar, para compilar tanto o Velho Testamento, que foi retirado 50 ou 60 livros, e do Novo Testamento foi tirado quase 80 evangelhos, que diz que não é inspirado, apócrifos. Quem debruçou, a igreja. Se você pegar a Patrística José de Cesareia, cara, ó, por exemplo, que você pega Santo Inácio de Antioquia, ó, do ano 107, ó, não possui uma lista formada do Novo Testamento. Ó. Não tinha fragmentos. Também São Policarpo também não tinha fragmentos, mas tinha consciência dos escritos. Santo Irineu também, ó, Santo Irineu do século II não tinha todos os 27 livros do Novo Testamento, pois vários deles só foram compilados e aceitos mais tarde pela igreja. Ele cita ou referência muitos dos textos que hoje temos, o cano do Novo Testamento, sendo reconhecido por estudiosos como conhecedor de pelo menos 21 desses livros, mas não de todos. Olha só, cara. Eles tinham conhecimento. As comunidades tinham, por exemplo, a comunidade aos Coríntios tinha os escritos aos Coríntios. A comunidade aos Filipenses tinha os escritos aos Filipenses. As comunidades aos Tessalonicenses tinha fragmentos. A comunidade tal. A igreja discerniu todos esses livros. Atos, Apóstolos, Evangelho de São Lucas. Quem te garante que foi São João que escreveu? Tanto Mateus, São Marcos, São Lucas, etc. Quem te garante que a escritura é inspirada? A igreja, meu querido. A igreja, olha só, teve, o cano bíblico, praticamente, ele se tornou, praticamente, que nós temos hoje, já a partir do século III, Trouxe aqui 4, aqui no 4, mas houve muitos concílios de, o concílio de Catarto 3, concílio de Catarto 4, no tempo do Santo Agostinho, desde lá do Código de Oratória, do ano 200, a igreja foi se debruçando em cima de todos os livros, e olha quantos livros apócrifos a igreja retirou, porque não eram inspirados pelos Espíritos Santos. Olha só. Simples entender isso, cara. Aí você escuta esses doutores e acaba acreditando, pô. Quem te garante que a escritura é inspirada?
A igreja. Ó, que uma fala de Santo Agostinho. Vou pegar o catecismo aqui. Acho que é 119. 119. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só. Cento e... Cento e 19. Aqui, ó. Olha só. Ego verbo evangelho nós credes minisi me cotelicarte aqui eu não sei entender essa língua latina, né? Eu não creia no evangelho se isso me levasse à autoridade da igreja, ó. Essa fala aqui é de Santo Agostinho, meu querido. Olha só, cara. Ao ler dentro da tradição viva da igreja, 113, ó. Consoantes um diálogo dos padres, ó. Sacra Scriptura Principalis et Glories Ecclesias quant materialibus instrumentis scriptis. Olha só. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja, ó, do que nos instrumentos materiais, ó. Por exemplo, cara, se queimasse toda a escritura da face da terra, todos, não deixasse uma, como a igreja ia sobreviver? A tradição, cara. Quem compôs, quem debruçou a tradição, cara. Se despreza a tradição, você vai desprezar a alma da escritura. Certo? Mas no coração da igreja, ó, que nos instrumentos materiais, com efeito a igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus e o Espírito Santo, que lhe dá interpretação espiritual. Ó. Tem como, cara? Ó, Santo Agostinho diz bem claro, pô, bem claro. Compara Santo Agostinho com Lucas Manzoli, cara. Ó, eu não queria no evangelho se a isso não me levasse à autoridade da igreja, ó, católica. Essa frase tá lá no Catecismo 119. Simples, pô. Simples entender isso. É simples, pô. Como o padre Paulo Ricardo diz, cara. Como a igreja sobreviveu se não tinha um cânon do Novo Testamento? A pregação oral dos apóstolos com a convivência com Cristo. Catecismo parágrafo 80, cara. Simples, pô. O que os apóstolos estão pregando ali, o Espírito Santo fez eles lembrar João 16, 13, as apóstolos 1, 2 e as apóstolos 2 desce o Espírito Santo, cara. As apóstolos 14, como Pedro começou a pregar ali, citando referência do Velho Testamento, ao Joel 3. Quando Paulo cita a Escritura, como por exemplo aqui, que eles distorcem também, para ter lá, Paulo está usando a Escritura, Atos, acho que mais para frente vai mostrar, né? Atos, você pega em Atos, ó. A pregação em Atos foi totalmente oral, pô. Atos é 17, ó. 17. Olha só. Ó. Passaram por Anfiópolis e a Polônia e chegaram a Tessalonicense, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a ele e, segundo o seu costume, por 3 sábados disputava com ele. O que Paulo usava? O Velho Testamento. Cânon judaico. Certo? Explia, demonstrava a base da escritura, ó, que não tinha um cânon do Novo Testamento. Como Paulo está explicando, debruçando aqui, tentando converter aqueles judeus. Velho Testamento. Que eles usavam o Velho Testamento, versão Septuaginta. Não tinha um cânon definido, compilado, etc., como Lucas Manzoli quer empurrar a goela. Que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Esse Cristo é Jesus, que eu vos anuncio. Ó. Por quê? O Velho Testamento tem prefiguração de Cristo.
Atos 17:10. Logo se fez noite, os irmãos em enviaram Paulo a Silas para Bereia. Quando ali chegava a entrar na sinagoga dos judeus, ó. De novo. Eu digo ao Banzoli, tinha uma Bíblia completa do Novo Testamento, Banzoli. Este era mais nobres do que os Tessalonicenses. Receberam a palavra com anseio de seja indignados todos os dias na Escritura. Essas coisas eram de fato assim, ó. Tinha muito conhecimento das Escrituras. É do Novo Testamento? Não, o Velho Testamento. Ah, mas nós cremos só na Escritura, não. Tanto que Paulo aqui, para desgostar, para destruir isso aqui, ó. Olha o que Paulo vai falar, ó. Paulo usava a Escritura para tentar converter judeus judeus e ali em Tessalônica, né? Os berianos. Olha só, olha que Paulo vem nos ensinando agora. Segundo Tessalonicenses, olha só, 2. Olha só, 2:15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento de nós. Ó, ensinamento de nós. Seja por palavras, ó, a pregação oral, só um jumento que não escuta isso, que não entende isso, e por cartas nossas, as cartas enviadas, os fragmentos enviados para as comunidades. Como São Jerônimo, ele é o líder, o Papa é o líder, tinha acesso a todas as comunidades. Chamou São Jerônimo para revisar e organizar. Tanto, aqui você pega Tessalonicenses 3, não tinha, ó, 1 Tessalonicenses 3:1, ó, não tinha esse, ó, 1 Tessalonicenses 3:2, não tinha tudo isso aqui, foi os versículos aqui, os vírgulas, tudo, foi a igreja que organizou. Ó, ainda Paulo fala, ó, ó, segundo Tessalonicenses 3, a saudação vai em meu próprio punho, Paulo, e esta a minha assinatura em todas as minhas cartas, é assim que eu escrevo. Só. Depois escritas, enviada para as comunidades, para os bispos. Simples entender isso. Tem como, cara? Não tem como. É simples, pô. Simples. Aí o cara tem a cara de pau de ofender o padre, cara. Garante, se você colocar o padre e o Lucas Banzoli ali numa sala, não ter esses computadorzinhos, essas manobras que ele usa, acabou com ele, cara. Esses acessos que ele tem, esse site amputado. Olha a diferença. O padre Paulo Ricardo, ele não fica usando o site. Não, cara, ele conhece a tradição, o documento oficial da igreja. Já o Lucas Banzoli vai buscar a fonte de internet, que não é confiável. Eu tava pesquisando aqui sobre isso aqui, ó. Santo Inácio de Antioquia tinha os 27 livros. Tinha site que diz que ele tinha os 27 livros completo. São um site amputado, cara. Porque você entender isso aqui, aqui, convocaram São Jerônimo. Se já tinha um cano definido. Para desprezar a verdade. Para você não crer que a igreja é detentora da Escritura. Tanto do Velho Testamento e do Novo Testamento, que os judeus jogaram fora, cuspiram, também igual os protestantes de gospel, que não aceitaram Cristo. Eles tinham a revelação. Velho Testamentário foi confiado. A velha aliança, quando chegou ao autor da nova aliança, eles desprezaram. João 1:11. Ele veio para os seus, mas os seus desprezaram. E tanto que perseguiram até seus discípulos. Os seus. Atos dos Apóstolos ali 5:17.
Os seus. Sem comentário, cara. Salve Maria, eu sou missionário servo aberto.